Olá, obrigado por ter clicado neste vídeo para assistir. Todos sabemos que em algum momento deveremos prestar conta de nossas atitudes perante Deus, em algum tipo de julgamento. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mas esse tribunal de Deus que Paulo fala é, na verdade, um tribunal de Cristo, pois será Ele que vai julgar toda a humanidade. João mostra isso claramente, pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Ou seja, na verdade, o tribunal de julgamento será presidido por Cristo. Mas você sabia que haverá 3 desses tribunais de julgamento? E toda a humanidade passará por um deles em algum momento. Mas em que momento ocorrerão esses tribunais? E quem participará deles? O primeiro se refere comumente ao chamado Tribunal de Cristo. O ponto de partida de tudo é o arrebatamento da Igreja fiel de Cristo. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Depois do arrebatamento, a igreja ganhará corpos transformados, chamados de gloriosos. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, não morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então deverá comparecer ao tribunal de Cristo para que suas obras sejam julgadas ou avaliadas. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E assim receberá galardões ou recompensas, de acordo com as obras realizadas. Jesus fala isso em Apocalipse: eis que vem em breve, a minha recompensa, ou galardão em outra versão, está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E após receber esses galardões ou recompensas, a igreja, que é a noiva de Cristo, está preparada para a cerimônia das bodas do Cordeiro, que ocorrerá no céu. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, após o arrebatamento, ocorrerá o tribunal de Cristo, para o recebimento das recompensas, que seriam a preparação para a cerimônia de casamento com Jesus. E com isso, uma vez feita a cerimônia, a igreja volta com Cristo em sua segunda vinda para a terra, no final dos 7 anos de tribulação, já vestida de linho fino e branco e com suas coroas recebidas. João relata a visão de Cristo descendo do céu com a igreja que agora está casada e vestida de branco. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Então, esse é o primeiro dos 3 julgamentos, em que os arrebatados e os salvos, mortos até o momento do arrebatamento, comparecerão. O segundo tribunal de Cristo é o julgamento das nações. Após os 7 anos de tribulação, ocorre a Batalha do Armagedon.
em que muitas nações da terra se dirigem para Jerusalém para exterminar os judeus. E Jesus então desce à terra com seus exércitos e sua igreja incluída neles, na forma de esposa agora, vestida de branco e montada em cavalos, como vimos. E rapidamente os inimigos de Israel são derrotados e mortos por Jesus. Mas então os povos que sobreviveram aos anos de tribulação na terra serão julgados nesse segundo tribunal, inclusive para avaliar quem poderá entrar no reinado milenar de Cristo na terra. Jesus confirma isso no livro de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O profeta Joel também já havia predito sobre esse tribunal, falando sobre Jesus, inclusive mostrando a localização onde será realizado. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. E por fim, Zacarias também mostra essa transição entre o julgamento das nações e a entrada no milênio. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Este então, o segundo dos tribunais de Cristo, o julgamento em que os povos sobreviventes da grande tribulação na terra serão avaliados para verem se poderão fazer parte do reinado milenar de Cristo, com base em seus atos sobre o que fizeram com os judeus. Por fim, o terceiro tribunal de Cristo é o julgamento do grande trono branco, ou chamado juízo final. Ele ocorre no final do reinado milenar de Cristo na terra. Satanás estava preso durante os 1000 anos deste milênio e foi solto para tentar as pessoas com corpos mortais, não glorificados, para se juntar a ele em uma última rebelião contra Deus. Milhões de pessoas serão iludidas e, após cercarem Jerusalém vindos de todas as partes da terra, serão instantaneamente mortas. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Logo após esta batalha, ocorre este último tribunal. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades, que é um tipo de inferno temporário, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. No livro de Atos, Paulo já havia dito que Jesus iria julgar a todos um dia, pois, falando de Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E ainda, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, neste juízo final, todas as pessoas que não possuírem corpos glorificados serão julgados. Sejam os salvos que terminaram o milênio ainda vivos, os salvos que morreram durante o milênio, ou os ímpios que morreram ao longo de toda a história. Eles estavam aguardando seu julgamento no Hades, um inferno temporário até este momento. Também é possível que os anjos caídos ou demônios sejam julgados neste momento. Judas parece corroborar com isso. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E é interessante salientar que o local desse juízo final será em algum espaço entre o céu e a terra, porque novos céus e nova terra estarão sendo feitos durante esse julgamento. Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas." E acrescentou: "Escreva isso, pois essas coisas são verdadeiras e dignas de confiança." Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Então é isso. Esse último tribunal de Cristo é o chamado juízo final, porque representará uma ruptura da antiga ordem. A partir de então, Deus estará morando com os homens na nova terra, formada juntamente com os novos céus. E não haverá mais morte, dor ou tristeza. Recapitulando então os 3 tribunais. O tribunal de Cristo é imediatamente após o arrebatamento, para a Igreja de Cristo salva receber os galardões ou recompensas. O julgamento das nações é após o Armagedon, no final da grande tribulação, para separar as nações ovelhas de bodes e ver quem entrará no reino milenar de Cristo na terra. E o grande trono branco, ou juízo final, é após o milênio, para julgar toda a humanidade, ímpios ou não, sem corpos glorificados, para determinar recompensas aos salvos ou castigos eternos aos ímpios no lago de fogo. E considera os 3 como tribunais de Cristo, porque Jesus será o juiz de todos eles. Acredito que tenha dado para entender bem essa explicação. Tenho vídeos mais específicos de cada um desses julgamentos, caso seja de seu interesse. Vou colocar as capas desses vídeos na forma de links ao final deste vídeo. Se quiser assistir a algum deles, basta clicar na capa do vídeo correspondente. Obrigado por assistir a mais este vídeo de meu canal e até o próximo.